Tá bom, Arthur. Boa noite, pessoal. Está acontecendo vários eventos aqui na Livraria Cultura. Eu vou chamar a atenção de alguns de vocês que estiverem na fila esperando autógrafos. Hoje, a FemiJuris, que é uma rede de advogadas com foco no atendimento feminino, irá tratar do assunto de proteção de dados pessoais. Então, quem estiver por aí em cima, quiser pegar o autógrafo e descer e explicar um pouquinho sobre como estão sendo tratados os seus dados, a gente aguarda aqui embaixo. Mas nós já vamos iniciar o assunto com a doutora Gisele Cruz, que é advogada, especialista em direito digital. Ela é proprietária e sócia do Cruz e Advogados, é autora de vários livros em direito digital e ela ministra palestras e eventos e hoje foi convidada a estar aqui. Boa noite, doutora. Como eu disse, o assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós vamos discutir o que muda para você e o que muda para a sua empresa. Então, novamente, eu convido quem estiver aqui por aqui pela livraria, quiser parar, descer, sentar aqui no nosso deck, fique à vontade. Obrigada, doutora. Olá, boa noite. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, Lígia, pelo convite. A gente já se conhece há muito tempo online, né? Uma amizade virtual que se tornou real. Achei bem bacana participar disso hoje. Vocês estão ouvindo bem? Mais alto? Tá. Eu fiz um roteirinho aqui para a gente conversar. Não se assustem, não é tudo isso, não é porque as fichas são plásticas mesmo, não precisam ter medo. Se aproximem, apesar de ser advogado, eu não morro, tá? Fiquem tranquilos. Então, sentem aí, fiquem em pé, quem quiser sentar no chão, fiquem à vontade. É para ser um bate-papo bem descontraído, né? Eu fiz um roteiro para a gente seguir falando aqui, para não esquecer de nada de mais importante sobre a nova lei de proteção de dados, que já está valendo no Brasil. Na realidade, ela vai entrar em vigor em 2020, em agosto de 2020, mas ela já foi publicada e agora as empresas e os órgãos públicos têm que se adequar. Então, tem muita gente ainda caído de paraquedas sobre a LGPD. Muita pergunta é de comer, né? O que eu faço com essa lei agora? A gente nunca teve uma legislação sobre isso. Então, eu fiz um rascunho para explicar para vocês como que surgiu a LGPD, qual que foi a razão dela existir no nosso país, sendo que o Brasil, até antes da LGPD, era alguns dos únicos países da América Latina que não possuía legislação sobre privacidade. A Argentina possuía, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, mas o Brasil ainda não. Então a gente tinha essa lacuna legal muito grande dentro do nosso ordenamento jurídico. E isso, obviamente, cria uma série de problemas. Então, por exemplo, a gente não tinha como cidadão brasileiro a ideia de quais dos nossos dados o governo poderia ter em mãos. Qual o limite para o governo e para as instituições públicas armazenarem e tratarem os nossos dados? Que dados nossos são considerados sensíveis? Quando vocês aí vão em algum edifício comercial e cadastram biometria para entrar, né? Tiram uma foto, entregam uma cópia do RG ali, né? E aí? Para onde vai parar isso? Isso é sempre armazenado eternamente? Ninguém exclui essa base? Tem a minha biometria ali, o que eu vou fazer com ela? Então, esses questionamentos começaram a se avolumar no nosso ordenamento jurídico e não é de hoje que vem essa discussão sobre a privacidade de dados. Essa discussão é muito antiga, tá? Ela começou em 95, tem gente aqui que nem era nascida, né? Então, ela começou em 95 na União Europeia, sobre a importância de se tratar a questão de privacidade de dados por conta do crescimento da tecnologia. Então, a Europa já começou a falar disso em 95 lá, e essa discussão foi criando mais corpo, até que então instituíram o chamado GDPR, o Regulamento Europeu para a Privacidade de Dados. E aí, uma das condições de aplicação do GDPR para a Europa é de que as organizações europeias e as empresas só podem negociar e fazer tratativas com países que também possuem um mínimo de legislação sobre privacidade. Opa, acendeu um botão de pânico
aí no Brasil. Não temos lei a respeito. Então, como que a gente vai negociar com países europeus? Como que a gente vai ter relações comerciais com outros países que possuem legislação específica sobre privacidade e que tem como condição especial essa questão de ser uma obrigação do outro país, outra parte também ter uma legislação. Aí o Brasil falou, opa, vamos correr para fazer isso, porque a gente precisa dessa lei para se lançar aí na plataforma comercial. E foi isso que o Brasil começou a fazer. Aí começaram os debates, lá por volta de 2008, na época ainda bem antes do Marco Civil, começou a se tratar das questões de privacidade no Brasil e a importância que a gente precisava ter uma lei específica. Porque até então, o que a gente tinha sobre privacidade no Brasil? Nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, nosso Código Civil, nos artigos 20 e 21, e cerca de 30 ou 40 normas esparsas, legislações esparsas entre leis, decretos, regulamentos, de nichos específicos do mercado, como regulamentações da SUSEP, né, que é sobre seguro, regulamentações do Bacen, referente à área financeira, alguns regulamentos da Anvisa sobre questões de saúde. Então a gente não tinha nada uniforme. Basicamente era Constituição Federal, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. A gente se regulava por aí em questão à privacidade. E aí essas legislações esparsas em nichos de mercados específicos, né? Então começou essa pressão para a gente ter uma legislação unificada, ter uma lei federal, né, de cima para baixo, que tratasse de privacidade, para uniformizar essa relação. Aí veio o Marco Civil, em 2014, a gente também teve a questão do Snowden, né, que mostrou todo aquele escândalo de vigilância do NSA. Então começou-se a falar muito de vigilância, de monitoramento, de privacidade. Aí o GDPR foi aprovado, né, na Europa e teve também o escândalo do Facebook e Cambridge Analytica, né, que foi uma pressão social também para os países começarem a pensar mais a respeito disso. Então todo esse contexto mundial deu uma acelerada ali no processo legislativo brasileiro para se aprovar a Lei Geral de Privacidade de Dados, que não nasceu da noite para o dia, ela ficou ali sendo gerada ali no Congresso por uns 10 anos, mais ou menos, né? E ela é fruto de 3 projetos de lei anteriores que foram condensados e unificados numa única lei, tá? Então aí surgiu a nossa LGPD, conhecida como LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que são dados pessoais, que tratam da proteção de dados de pessoas físicas, tá? Então, o objeto, né, o centro da discussão da LGPD é a pessoa física ou a pessoa natural, como diz o Código Civil. E aí, a gente tem algumas questões importantes para falar em relação à LGPD, alguns pontos principais. Por que ela existe, né? Quais são as grandes características da LGPD dentro do universo comercial brasileiro, no universo comercial e político? Eu entendo que ela tem 2 grandes funções. A primeira seria fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico, porque a partir do momento em que o Brasil tem uma lei específica sobre privacidade de dados, e outros países também possuem, a grande maioria, né, no nosso globo, possuem leis específicas sobre privacidade, isso se torna uma obrigação na relação comercial internacional. Cada vez mais os países que têm uma legislação específica, eles exigem do outro país a existência de alguma norma, alguma lei específica sobre privacidade de dados pessoais. Por quê? Poxa, a moeda hoje em dia são dados, né? A gente, quando fala que usa um aplicativo gratuito, na realidade a gente paga com os nossos dados, sempre, tá? Então coloquem isso na cabeça de vocês. Se você não está pagando em dinheiro, você está pagando com os seus dados. E isso tudo, em relação a aplicativos, a redes sociais, qualquer tipo de serviço, você pode ter certeza que eles estão utilizando os seus dados para vender serviços, para vender essa base de dados para um terceiro, para usar para o próprio grupo econômico e por aí vai. Então, ao ter uma lei específica sobre privacidade de dados, o Brasil tem um diferencial econômico que antes não tinha. Então agora as nossas relações internacionais passam a melhorar dentro desse aspecto, porque a gente já está ali para a par com os países que exigem isso
numa negociação, numa transação comercial. E também porque uma empresa, ao conseguir demonstrar que está de acordo com a LGPD, né, está compliance com a LGPD, ela se destaca no mercado. Isso passa a ser um diferencial de competitividade. Então agora a gente vai ter um jogo aí, né, entre as empresas, principalmente na área de tecnologia, para mostrar que estão compliance com a LGPD, porque isso vai ser um diferencial para o consumidor, para o usuário. Poxa, aquela empresa está de acordo com a legislação, então isso significa que os meus dados estão mais seguros ali. Então aí isso também gera uma preocupação das empresas e do governo de trabalhar essa questão do tratamento de dados e, de fato, fazer as coisas como elas devem ser feitas, né? E não um cadastro de dados aleatório que a gente não tem a menor ideia sobre segurança, sobre como aquilo é armazenado, né? E a outra função da LGPD, que eu entendo, que é também a proteção de liberdades e garantias individuais. É como se a gente retomasse ao cidadão o direito que sempre foi dele, de direito aos seus dados, de proteção dos seus dados pessoais. Isso sempre foi nosso, né? A gente não tinha muita ideia de que os nossos dados são nossos. E eu posso escolher os dados que eu vou ceder. Né? Numa compra de um livro aqui na livraria, por exemplo, se te pedirem seu tipo de livro ou o nome da sua mãe, não há necessidade para compra, concorda? Né? Então eu posso me negar a recusar determinado tipo de informação se aquela informação não for específica para aquela finalidade. Então a gente tem, de fato, agora uma retomada do cidadão ao seu próprio direito de ter acesso aos seus dados. E aí, então, a LGPD veio para regular a proteção dos dados pessoais. Qual é a principal função dela? O principal objetivo dessa lei é que ela trata de operações de tratamento de dados realizados por pessoa física, pessoa natural, ou por pessoa jurídica. E aí vocês devem se perguntar quem tem uma empresa ou quem trabalha numa empresa. Tá, entendi o que é essa lei, para que ela serve, mas a quem ela se aplica? Será que se aplica para mim, que eu trabalho numa multinacional? Né? Mas a gente pode destrinchar esse assunto. Ela se aplica para diversas situações. Primeiro, quando uma operação de tratamento de dados for realizada no Brasil, um exemplo, eu tenho uma empresa alocada no Brasil e eu faço tratamento dos dados dos meus usuários no Brasil. Ok? A LGPD é para você. Tá? Eu tenho uma empresa estrangeira cuja operação de tratamento de dados ela visa indivíduos localizados no Brasil. Então, a minha empresa está lá fora, está lá na Europa. Mas eu tenho como alvo, meu público-alvo, meus usuários e clientes são pessoas localizadas no Brasil. Então, o foco do tratamento desses dados é o Brasil. A LGPD também se aplica para você. Aí é que tá. Então, o Facebook tem que atender a LGPD também. Porque ele presta serviço para pessoas localizadas no Brasil. Os serviços dessas grandes redes, desses grandes gigantes da internet, chegam até a gente. Né? Outra, eles também têm escritório de representação aqui. Então, sim, eles também têm que atender a nossa legislação. E um outro ponto, quando os dados pessoais que são objeto desse tratamento são coletados no Brasil no momento do tratamento. Um exemplo de uma relação comercial entre um usuário e uma empresa estrangeira, no momento em que esses dados passam pelo território nacional ou são tratados aqui, são extraídos aqui, o meu servidor está armazenado aqui, eu também aplico a LGPD. Quer dizer, o foco é o cidadão. O cidadão está alocado no Brasil? Sim. Ou o tratamento dos dados se dá no Brasil? Sim. Então a gente tem uma série de situações aí que pode se aplicar a LGPD até para empresas que estão no exterior, tá? Então essa é o principal cenário da lei. Gente, se vocês tiverem dúvidas, levantem a mão, falem, perguntem, tá? Vamos interagindo numa boa, ok? Se eu estiver indo muito rápido, acho que é interessante a gente tocar no assunto quando a gente fala de proteção de dados, e aí por a demanda a essa necessidade de ter uma guarda, armazenamento, um tratamento de dados veio com a tecnologia, a impressão que a gente tem é de que
a gente precisa de que a empresa ou enfim, o serviço que vai tratar esses dados e que está e a quem a lei é direcionada seriam serviços apenas de tecnologia. Isso. Não se relacionam somente a serviços de tecnologia, tá? E um outro ponto, a lei ela vai se aplicar para qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de prestação de serviço ou venda de produto, seja no ambiente online ou no ambiente offline. Em offline a gente pode pensar no mais offline das situações, naquela venda de uma mercadoria numa merceariazinha no interior do sul de Minas, em que não tem uma caixa registradora eletrônica, as vendas são feitas num caderninho e o indivíduo tem uma lista, né, num caderno de clientes, né, até quem compra fiado e tal, né, tem a conta ali daquelas pessoas e ele tem uma lista com o nome, o endereço, o telefone de todas essas pessoas. Isso pode ser entendido como um banco de dados. Nessa situação totalmente offline, também se aplica a LGPD. Nesse mercadinho pequenininho no interior de Minas, também se aplica a LGPD. Tá? Então, qualquer tipo de situação em que há um tratamento de dados, de informações pessoais, de informações que identifiquem uma pessoa, não importa se esse tratamento, se essa relação seja do ambiente online ou do ambiente real, do ambiente presencial. Até se um pesquisador do IBGE, do censo, for na sua casa e te fizer várias perguntas lá para você responder a pesquisa, e essas perguntas forem todas em um formulário físico e impresso, a LGPD também se aplica nessa questão. Então não é só tecnologia não, é tudo. Agora todas as nossas relações vão trafegar ali dentro do âmbito de proteção da LGPD. Ela me perguntou se numa compra online, um exemplo o eBay, em que ela compra algo de um vendedor da China, né, diretamente ela, pessoa física, compra um produto de um vendedor da China e esse produto é entregue para ela via correio. Ela quer saber se a LGPD se aplica também nessa relação. Sim, também se aplica. Porque esse vendedor da China, apesar de que pode ser que o Brasil não seja o foco do comércio dele, ele tem que ter em mente que o cidadão brasileiro poderá ser um potencial consumidor. Tá? Então a LGPD pode se aplicar para esse caso também. Quando a gente fala de empresas, para a empresa não ficar tão perdida assim, a gente começa a pensar qual que é o público-alvo da empresa. Essa empresa vai prestar serviços para o Brasil, para a França, para a Alemanha, seus principais clientes estão nesses locais? Sim. O seu site está em que idioma? Está em português? Está em inglês? Está em francês? Em alemão? Sim. Então, se tiver uma versão do seu site em português, sim, a LGPD vai se aplicar para você. Então, a gente precisa ver qual é o foco do público-alvo desse vendedor lá da China. Ele tem foco no Brasil? Ele tem uma grande comercialização para cá? Ele visa o Brasil? Caso positivo, sim, a LGPD vai se aplicar para ele também. Então agora em e-commerce as pessoas e as empresas também começam a ter uma visão muito mais macro, né? De que elas terão que se adequar não só à legislação do país delas, de origem, mas também à legislação do destinatário dos produtos. Tá? Uma dúvida minha, o modelo de negócio. Então, o e-commerce hoje ele tem que evitar o bypass, a saída do cliente do e-commerce. E aí, cada vez mais, você, por exemplo, no Elo 7, você faz a relação só entre... praticamente, você só fala com o vendedor por intermédio do e-commerce. Então, assim, eu acho que cada vez menos o e-commerce está dando espaço para tratamento desses dados do vendedor. E aí o e-commerce tratando todos esses dados justamente para evitar bypass. Mas isso também pode ser um risco no modelo de negócio. Esse exemplo que a gente já deu pode ser um risco também, tá? Porque o e-commerce ele está funcionando, né, como um marketplace, né, uma plataforma de integração entre o usuário e o vendedor, né, entre o consumidor e o fornecedor de produto ou serviço. Ao
ao evitar que essas duas pessoas falem em paralelo, né, que elas consigam os contatos diretos e falem em paralelo, esse marketplace está se tornando cada vez mais responsável por essa relação. Então, aquela tese que sempre o Mercado Livre e outras plataformas de comércio usam, de que não possuem responsabilidade jurídica, né, caso dê algum problema na relação, cai por terra. Porque eles não só propiciaram o encontro das duas partes ali, eles estão funcionando como um canal de comunicação, eles recebem os valores da transação, eles ficam com esse valor por um certo período, né? O valor não é liberado em seguida para a pessoa, eles também ganham dinheiro com isso. Então, cada vez mais as plataformas de comércio eletrônico acabam funcionando como um controlador e operador de dados, de tratamento de dados, que é uma figura da LGPD, né? A gente tem dentro da LGPD alguns personagens que eu vou falar para vocês ali, que seria o titular dos dados, que é o dono do dado, a pessoa física mesmo, o controlador, que é aquele que determina as ações que serão feitas com esses dados. Por exemplo, eu vou mandar alguém apagar aquela base de dados, ou fazer um backup, ou você vai coletar esses dados aqui, esses não. Um exemplo poderia ser que a Livraria Cultura, no momento que você compra um livro pelo site. A Livraria Cultura é o controlador dos nossos dados que estão ali na plataforma de e-commerce. Mas supondo que a Livraria Cultura tenha um contrato com um terceiro, uma empresa terceirizada que faz o gerenciamento desses dados, faz o tratamento e gerenciamento desses dados de clientes, né? Para ver o perfil de leitura, oferecer promoções relacionadas, enfim, faz essa gestão de dados pessoais. Esse terceiro vai ser tido como operador, que é o indivíduo, pessoa física ou jurídica também, que vai executar as ações naquela base de dados a mando do controlador. Então, uma vez que a gente tem uma relação, seja de comércio, seja social, com uma plataforma, com uma empresa ou com uma pessoa, tanto no modo offline como no modo online, os nossos dados são repassados para essa plataforma ou para essa pessoa, que vai deter a posse desses dados. Os nossos dados continuam sendo nossos, né? Mas aí a gente vai dar alguma autorização específica para isso. E o controlador e o operador são os responsáveis jurídicos pelos nossos dados. Isso, para nós advogados, sempre foi claro, né? Então, existem aí muitas ações judiciais contra plataformas de comércio eletrônico que tiveram vazamentos de dados, né? Netshoes foi um exemplo, a Sony, né? Tem várias situações que houve vazamento de dados dos consumidores e, obviamente, os consumidores ou instituições de defesa do consumidor entraram com ações contra essas plataformas. E aí as plataformas alegam em contrapartida que elas não têm responsabilidade. Tem sim, sempre tiveram, porque elas gerenciam esses dados. Agora, com a LGPD, não tem mais o que falar. Tem um artigo específico na LGPD que fala que o controlador e o operador dos dados têm responsabilidade direta sobre aquele tratamento. Então, não tem mais essa. Se numa compra com um site de e-commerce, com a entrada em vigor da LGPD, os seus dados eventualmente vazarem, o responsável legal por esse vazamento vai ser aquele site, vai ser aquela marca. Não importa que eles aleguem que esse tratamento foi feito por um terceiro. Tá? Então, obviamente, isso começa a aumentar o risco das plataformas de e-commerce, que vão ter que implantar questões de segurança para evitar esses incidentes. Tá? E aí, se você é uma plataforma de e-commerce, ou se você pretende construir ou implantar alguma tecnologia que aproxime, né, usuários, aplicativos, enfim, aplicativos de relacionamento também, e essas questões todas vão ter que ser analisadas. Tá? Então, aí a gente tem, dentro dessa figura do titular dos dados, usuário, consumidor, pessoa física, a gente tem algumas questões que a gente atrela ao consentimento para fornecimento dos nossos dados, que a gente chama de bases legais. Há algumas bases legais para se fornecer os dados do usuário. Então, a gente pensa que essas bases legais seriam as motivações pelas quais eu posso usar o dado de uma pessoa ou não. A primeira e uma da principal delas é o consentimento. Então, se o indivíduo me deu o consentimento para eu usar aquele dado, ok. Eu estou livre, eu não tenho responsabilidade mais alguma, tá?
E a LGPD fala muito da questão do consentimento, que ele tem uma série de características. Né? Ele tem que ser livre, expresso, específico, inequívoco, informado e atingir uma finalidade específica. Ou seja, é um consentimento que ele tem que ser livre, tem que ser espontâneo. O usuário não pode ser obrigado a consentir com aquilo. Então você começa a pensar em aplicativos, por exemplo, de solicitação de táxi, que se você não preencher determinados dados específicos, você não consegue pedir um táxi. Vamos pensar em um app de táxi, que ele só precisa basicamente do seu nome, o número do seu telefone e aí o acesso ao seu GPS, né, a sua geolocalização do celular. Você não precisa ficar, no meio de pagamento, você não precisa ficar preenchendo muitas outras informações além dessas para fazer essa solicitação. Então, se eu não quiser fornecer, ok, o que é essencial? Qual é a finalidade? Aí a gente começa a falar de finalidade. Para qual é a finalidade daquela solicitação de dados? É para solicitar um táxi, então aqueles dados para mim são suficientes. Tá? Expresso tem que estar marcado ali, tem que ter um checkbox em que o usuário que marca. Essa caixa de seleção não pode já estar pré-selecionada pelo aplicativo. É uma boa prática que a gente fala de direito digital. Agora os termos de uso terão que ser revisados amplamente, as políticas de privacidade, contratos e tudo mais, porque tudo tem que ser expresso, específico, de livre e espontânea vontade do usuário. Então é o usuário que vai lá marcar os pininhos naquelas caixinhas de seleção. Tá? A LGPD também fala do legítimo interesse. Além do consentimento, que é essencial, fala de legítimo interesse. E esse legítimo interesse seria da parte que está solicitando os dados. Então, seria do controlador dos dados. Na plataforma de e-commerce, vamos pensar assim. Eu estou te pedindo determinados dados, mas eu tenho um legítimo interesse de pedir esses dados? Para que eu estou pedindo isso? Para que eu preciso dos dados do seu cartão de crédito? Ora, para poder fazer o pagamento. Então, ok. Mas por que eu preciso do seu telefone e o nome da sua mãe? Aí já é desnecessário. Para que eu preciso de uma foto sua para criar um perfil dentro da minha conta, se a finalidade daquela relação é uma conta, tá? Não atinge o legítimo interesse. Então a gente consegue ir verificando os níveis de concessão dos dados. Não há só o consentimento. O consentimento é um deles, tá? E aí, quando a gente fala de tratamento de dados, né, tratamento não é só esses processos de gravação, backup, cópia dos dados. O tratamento de dados dentro da LGPD, ele também se refere ao simples ato de acessar o dado, acessar uma informação. Então, se você tem uma listagem de clientes, numa planilha de Excel, com os dados pessoais dos seus clientes ali, e você pede para a sua secretária olhar essa lista e pegar o telefone do cliente X, isso pode ser considerado como um ato de tratamento de dados. E aí você pensa, opa, eu sou escritório de advocacia, então eu faço tratamento de dados. Claro, então a LGPD também se aplica para mim. Tá? Então a gente começa a ter a aplicação da LGPD nas menores coisas do cotidiano, nas práticas mais simples comerciais no nosso dia a dia. E aí a gente entra na esfera do que é dado pessoal. Você tem ideia? O que vocês acham que é dado pessoal na concepção assim, intuitiva de vocês? Vamos lá. Nome, CPF, endereço, telefone, data de nascimento, o que mais? Nome dos pais. A biometria, vocês acham que é dado pessoal? Também. A face, a foto que tiram lá na entrada de uma portaria, a íris, né? Tudo isso é dado pessoal, tá? Os exames médicos podem ser entendidos como dado pessoal. A gente vai dividir em níveis, tipos de dados pessoais. Então, dado pessoal, no geral, para o conceito genérico da LGPD, são dados identificáveis. São quaisquer dados que eu posso atrelar a uma pessoa e identificá-la no meio de um grupo. Então, se eu falar assim, uma advogada que está no debate sobre a LGPD na agricultura, identifiquei? Não. Aqui, pelo menos, tem 3.
Eu sei. Ah, mas uma advogada de óculos com blusa fina e que tá com o notebook aberto e com uma mochila preta. Opa, agora identifiquei. É a Lorena ali, tá? Então, eu forneci dados que me permitiram chegar à identificação. Então, a gente começa a entrar numa esfera em que a gente lembra daqueles casos de sites que usavam dados que eles diziam públicos, né, para identificação de pessoas, e aí você fazia consultas de dados pessoais dos indivíduos nesses sites, né? Tiveram várias matérias que saíram na mídia sobre isso, né? O MP derrubou alguns desses sites e tal, e as pessoas falavam, poxa, meus dados estão ali, o meu nome, o meu CPF está ali, né? O seu nome e o seu CPF sozinho pode não trazer tanto problema se divulgado. Mas a partir do momento em que eu cruzo o seu nome, o seu CPF, a sua foto do LinkedIn, onde você trabalha lá no LinkedIn, os seus últimos check-ins do Facebook, a foto de um avatar de uma outra rede social, o nome do seu cachorro que está lá na rede social, que pode ser a senha do e-mail, né? O seu e-mail pessoal que está na rede social. A partir do momento em que eu começo a ter empresas que fazem essa mineração de dados e cruzar esses dados e montar o que a gente chama de profiling, né? O perfil, isso começa a dar muito erro. Vocês assistiram Black Mirror? Quem não assistiu, assiste. A gente já vive aquilo, basicamente, né? Infelizmente, eu preciso dizer para vocês que Black Mirror já é uma realidade, tá? Alguns episódios ali, se já não acontecem, eles estão bem pertinho de acontecer. É uma realidade muito possível, muito próxima da gente no dia a dia. E então, qualquer dado que permitir a identificação da pessoa pode ser considerado um dado pessoal. Aí eu entro numa divisão de dados sensíveis e dados anonimizados. Aí dados sensíveis vão entrar naquela esfera mais profunda da qualificação de uma pessoa. Aí sim vai entrar a biometria, aí vai entrar a leitura da íris, vai entrar uma foto, vai entrar o seu histórico médico, opção sexual, orientação, né, sexual, melhor dizendo, orientação política, religiosa, time de esporte, enfim, quaisquer características que sirvam para definir quem você é, se referindo a você interiormente como pessoa, suas opções, né, filosóficas, morais, enfim, elas são consideradas como dados sensíveis. E esses dados sensíveis não podem ser capturados e armazenados sem autorização expressa do usuário, tá? Então, vamos pensar, não pode ter ali um preenchimento de termo de uso de uma rede social que você vai utilizar, um checklist padrão em que você autoriza a captura dos seus dados pessoais. Então, você pensa, que é meu nome, o meu e-mail, o meu celular, né? Porque tem autenticação de 2 fatores e tal. E aí essa rede social começa a vasculhar pelo seu histórico de navegação e de cliques, começa a montar o seu perfil e começa a definir, então, pelos algoritmos, né, os tão temidos algoritmos que nos conhecem, qual é a sua orientação sexual, qual é a sua orientação política, a sua inclinação religiosa e por aí vai. Isso não pode mais ser feito, tá? Eu preciso de uma caixinha específica para o usuário selecionar e clicar, se ele quiser, e esses dados, então, ele consente com o fornecimento. Se eu não tiver isso especificamente, essa captura de dados é indevida, tá? Então, aí a gente anula o termo de uso, a gente anula um contrato com base nisso. Aí o que eu vejo, principalmente as startups discutindo, se o usuário não me consente, eu não consigo dar o serviço para ele. Só que aí o usuário também se sente pressionado nesse sentido, de dar esse tipo de dado, nem se preocupa, na verdade, como esse dado vai ser tratado, nem questiona, mas ele quer, acho que naquele senso de urgência de aceite para usar o aplicativo ou a solução, e acaba dando a autorização. E aí a gente acha que entra no consentimento se ele foi realmente informado ou não, né? Porque às vezes eu acho que é muita ansiedade do usuário, e aí por um lado você tem a startup que está informando, mas que também o serviço dela só é disponível se tiver, então, vamos supor, uma tecnologia de blockchain que armazena todos os dados médicos. E aí não tem como você usar essa aplicação sem você oferecer todo o seu histórico médico.
E aí, por outro lado, o usuário também não vê o termo de uso corretamente, dá um problema lá na frente. Como que essa startup fica? Porque, geralmente, essa questão do consentimento informado ele é muito forte no judiciário, né? Se foi realmente ou se não foi. Isso que a Lígia lembrou é um conflito que sempre acontece e vai começar a ter cada vez mais, né? Uma forma de sair dessa zona nebulosa é colocar esse trecho que fala do consentimento específico para essas informações sensíveis em destaque. Até a lei fala disso, né? Usa esse termo de em destaque. O que seria em destaque, né? Aí você conversa com o seu designer, né? Que está fazendo aquela programação da tela, para colocar em fontes maiores, em uma caixa de seleção maior, né? Fazer um desenho, eu já vi, eu não lembro agora, mas um aplicativo que os termos de uso não era em texto, ele era em desenhos e com pequenas frases, e conforme você ia rolando a tela, ele ia aparecendo uma animação. E aí você concordava com determinada situação, tipo um fluxograma, você concordava com aquela situação ou não. Então, se você concordasse, você ia para um lado, se você não concordasse, você ia para outro. E era muito rápido, assim, coisa de menos de 1 minuto, você lia, né, esse termo de uso que foi traduzido para uma linguagem visual e tinha os destaques, né, um desenho com uma gravura, bem intuitivo, coisa que até uma criança conseguiria entender quais são os dados críticos, os dados sensíveis que eram passados ali. Então agora a gente vai começar a cada vez mais usar a parte de design, de criatividade, vinculado com a TI e com o jurídico, para tirar essa questão do juridiquês, sabe, dos termos de uso, desses contratos que ninguém lê, né? Ninguém lê, vocês já leram? Fala aí, quem já leu o termo de uso no Facebook e no Instagram? Eu fui obrigada a ler, porque eu tive processo, né? Mas é assim, então só aí que eu fui vendo as bizarrices que existem nesses termos, né? Então ninguém lê. Então a forma de você apresentar isso para o usuário é muito importante. Então, dependendo da forma como você apresenta de uma maneira mais atenta e lúdica, né? Então bota lá como se fosse um grifa-texto piscando na tela dele, você, empresa, startup, se isenta da responsabilidade de não ter informado para o usuário, tá? E aí a gente fala na LGPD também de dado anonimizado. Você tem uma ideia do que seria dado anonimizado? Não. Alguém lista? Não. Então, dado anonimizado é um dado pessoal, que ele pode ser sensível ou não, e ele já teve as suas características identitárias, vamos dizer assim, retiradas. Então, eu não consigo mais identificar um indivíduo dentro de uma massa de dados. É o que eu posso fazer quando eu termino uma relação comercial com um grupo de pessoas, vamos supor, uma massa de clientes, uma rede de academias. E eu tenho lá 1000 clientes inativos que não frequentam essa academia há mais de 2 anos. Esses caras não apareceram, mandam um e-mail, nunca reativaram o contato, nunca vieram aqui, não tem histórico de catraca. Então, eu não tenho mais relação comercial com essas pessoas. Então, de acordo com a LGPD, acabou a relação comercial. E se acabou a relação, quer dizer, acabou a finalidade do tratamento dos dados. A finalidade do uso dos dados é muito importante para a LGPD depois do consentimento. Então, se acabou a finalidade, o tratamento dos dados tem que acabar também. Eu não posso ter mais aqueles dados na minha base de dados que está ativa, que está rodando. O que eu faço então? Ou eu excluo de vez, ou então anonimizo. Então eu vou tirar o nome de todo mundo, o CPF, o endereço específico, posso deixar só o CEP, o gênero, a idade, a cidade, para ter ideia numa métrica da minha empresa de quantas pessoas eu já tive matriculadas naquela unidade da academia. Tá? Então, o dado anonimizado é um dado que se tornou de fato anônimo, eu não consigo mais identificar. Eu não sei mais dizer que aquela pessoa ali é a Lorena no meio de um grupo de pessoas. Então, eu consigo escrever que é uma mulher de óculos e acabou. Não sei mais individualizá-la dentro de um grupo ou de uma multidão. Isso é essencial para o fim do tratamento dos dados. Uma vez, então, terminada a relação, a gente só pode continuar a armazenar esses dados se eles forem anonimizados.
Caso contrário, tem que excluir. Tá? A Lígia perguntou se a finalidade pode ser publicitária, né? Isso. Por exemplo, são clientes que não compram há um ano. E aí pode ser entendido como a finalidade eu ter a guarda desses dados, não anonimizados, mas para uma recompra. Isso poderia ser uma justificativa? Eu entendo que poderia. Fazendo advogado do diabo agora, eu entendo que poderia, né? O usuário também poderia alegar que tem que excluir. Tá? Então, eu consigo defender o usuário também dizendo que acabou a relação, tem que excluir, mas eu entendo que pode sim, porque estaria na finalidade daquele tipo de relação. Ou então, se aquele cliente nunca mais comprou, se ele solicitar, aí sim, você tem que excluir e demonstrar para ele que excluiu. Mas, nesse sentido, mantendo lá na base de dados, eu posso, não fazendo uso daquilo, eu posso manter ali os dados para uma eventual recompra desse cliente. Conseguir uma autorização da pessoa que não tem contrato, não tem uma operação centralizada. Ele perguntou, no caso da empresa dele, como que faz se o business da empresa dele se baseia em dados que são captados de diferentes formas, entre elas captação por telemarketing. Então, é um call center que, de alguma maneira, por e-mail, ou online, ou telemarketing, ligação, né, que liga ativamente e que pergunta para a pessoa aqueles dados e constrói uma base de dados para ele. Como é que faz nesse caso? Então, nesse caso, o seu call center ou a empresa de quem você compra esses dados ou a empresa que faz essa contratação direta com aquele usuário que é o seu alvo, ela tem que ter essa autorização do usuário para a pessoa. Tá? Ela vai ter que se virar nos 30. Mas a empresa, eu faço isso. Eu faço isso. Liga para uma empresa qualquer, um segmento específico, e procuro saber qual que é o e-mail, por exemplo, do comprador, o e-mail do engenheiro, qual que é o celular do comprador, qual que é o celular do engenheiro. Não tem um terceiro. Eu, na verdade, a pesquisa ela tem essa relação direta. Ora consegue via web e ora tem que ser via telefone. Mas aí é o próprio usuário. É mineração de dados, né? Mineração de contato. É uma autorização formal do cliente. Então, eu entendi. Nesse caso, eu já fiz isso, de ligar para uma empresa querendo, por exemplo, o e-mail do CEO. Só que o CEO não me deu autorização para ter o e-mail dele. Quem me deu o e-mail foi a secretária de outro departamento, sabe? Exato. E aí isso entra no meu mail de contatos depois. Eu posso corrigir esse vício de consentimento? Eu te ajudar nisso. A gente consegue resolver, né? Tem corrigir o vício do consentimento. A gente pode mandar um e-mail marketing, um e-mail de vendas, né? E tem um botãozinho lá onde o seu alvo pode clicar e falar, olha, não consigo com o fornecimento desse meu dado, em nenhum momento eu de livre, com toda vontade, não consegui, então me tira daqui dessa lista. Então é uma maneira de validar um consentimento posterior. O consentimento do seu alvo não foi prévio e não foi ativo dele, né? Não foi voluntário dele. Foi informado para você isso depois. Aí você fez a sua parte de marketing e terminou alguma coisa ali para ele. Então aí ele tem essa possibilidade de falar, olha, não quero, tira daí. E aí você retira, tá? Então assim, a lei tem essa possibilidade, que o usuário ele tem o direito de requerer a exclusão do dado ou a correção do seu dado. Exato. Isso não acontece, porque quando eu recebo um e-mail lá no rodapé, lá tinha a possibilidade de fazer o descadastro. Isso. Já digitalmente já acontece. Digitalmente isso já acontece. Tá?
corporativo, porque o indivíduo é um engenheiro de uma empresa X. Ele presume que eventualmente esse e-mail dele vai cair em algumas caixas aí de spam, vai rodar por aí em alguns e-mails marketing. E aí também há uma relação direta com a empresa que pode estar prestando serviço na área de engenharia, né? Então, a finalidade de um está mais correlada com a finalidade de outro. Então, aquele e-mail corporativo, para você, ele pode atender a sua finalidade. Então, a gente cumpre os requisitos da LGPD da finalidade para o fornecimento daquele dado, tá? E aí você pode, uma vez que você capturou esses dados de uma série de pessoas, mandar um e-mail geral para todo mundo, meio que apresentando a sua empresa e tal, e lá embaixo no rodapé você dá essa opção dele se excluir. Se o indivíduo se excluiu, ok, você não vai mais usar o dado dele. Se ele não se excluiu, vai permanecer lá e você vai continuar utilizando. Se lá na frente ele aparecer e falar, olha, eu não quero mais que o meu dado permaneça aqui, não quero mais receber e-mails, não quero mais que o meu dado faça parte dessa lista, aí você tem que retirar também. Então é uma oportunidade que você dá para ele de retificar aquela informação, né? Seja pela exclusão. Escavador. Era um site, tem um site jurídico que chama Escavador, né? Basta você ter algum processo para o seu nome cair lá. Você pode ser advogado, parte, enfim, até que tem processo algum. Simplesmente tem alguma certificação, alguma coisa cai ali. E às vezes esse site faz uma mineração de dados assim, muito boa. Existem coisas assim, que eu olho que está no meu currículo, no Lattes, mega desatualizado, e esse site pegou ali. E tem outras coisas que estão no site do escritório que está lá. Aí tem informação minha do número da minha OAB, tem coisa que está no CNPJ da empresa, também está lá. Eles fazem um hub de informação, né, muito bom. E às vezes tem algum dado no meio daqueles ali, que você fala, poxa, esse aqui também não, né, Costa? Já foi demais. Então, o que você faz? Notifica para retirar aquela informação. Já teve situação deles vincularem o meu nome nesse site, processo que era segredo de justiça, em que eu atuava como advogada, e que não deveria estar ali. Então, assim, primeiro, aquele processo não deveria nem ter sido indexado pelo site do TJ. Como que foi parar nesse site? Então, eu tive que pedir para retirar também. Interessante, eu tive aula com o fundador do Escavador. Então, ele é um menino assim, parece comigo, ele é novinho, e aí ele dando uma aula para um monte de advogados contando o case dele. E aí ele falando que não entendeu porque ele recebeu a primeira intimação, sabe? Ele não entendeu, foi do Ministério Público Federal. Ele não entendeu porque ele recebeu um ofício, na verdade. E aí ele ficou apavorado com aquele ofício, ele não sabia o que fazer com aquele ofício. Ele falou, mas eu não estou fazendo nada errado, são informações que estão por aí, mas não estão indexadas no seu lugar, né? Hoje, faz 2 anos que eu tive aula com ele, em curso de Direito para Startup. Hoje eu não sei como que ele está lidando com a LGPD, mas naquela época ele resolveu com o Ministério Público Federal, colocando justamente essa opção de você retirar o dado que você quer, antes mesmo da lei, enfim, a lei não estava nem pronta, né? Estava só nos projetos. Então, assim, o Ministério Público Federal já vislumbrou essa opção de você retirar o seu dado quando você quer, quando você quiser, ou de retificar. E o interessante é que ele não sabe, o algoritmo dele só lê e pega, ele não sabe, não tem ninguém lá indo lá vendo, a doutora Gisele tem um processo assim, vou trazer isso para cá. Eles não têm controle do próprio algoritmo, o algoritmo simplesmente capta, exato. E aí por isso que é interessante quando vai fazer compliance nas empresas é entender quais são os dados que você está captando. Eu acho que o primeiro passo é que eles nem entendiam qual que era a dimensão do que eles estavam fazendo, do que eles estavam captando ali. Então, é entender o que você está captando de dado. E aí, dentro disso, fazendo aquele checklist, né, do que está vindo, o que é realmente para a finalidade e o que não é para a sua finalidade. O meu marido tem uma startup e eles estão justamente nessa fase de entender se por acaso está vindo alguma coisa que não era para estar vindo, sabe? E é importante que os hospitais revisem aquele formulário, se é necessário mesmo que está ali. E eu acho que a legislação vai ajudar muito em todo mundo parar para pensar se é interessante uma padaria pegar um dado pessoal, sabe?
demanda informação. Existem sessões de financiamento automóvel. Pode ser parcelado em prazo mais longo. A empresa que vendeu, por exemplo, fez a operação de cultivo, lá vendeu, ela fez uma sessão com o terceiro, uma instituição financeira. Esses contratos, eu acredito, salvo engano, não existe já presunção nessa lei. Como você vai reger essa relação com um cara que você não tem relacionamento com ele, mas você, de certa forma, é obrigado a ter controle mais por exemplo, endereço de nossos pessoais sobre isso, essas informações elas carregam na vida do cara. Por exemplo, se esse cara defender na Argentina, tem que cobrá-lo. Então eu tenho um conflito de interesse. Será que ele vai dar uma sede essa informação? Anterior vai extravasar os limites. Como é que dá para esse programa? O que ele perguntou, né, para quem não ouviu, resumidamente, é assim, numa relação que é mais duradoura, como de crédito, né, financiamento. Então, eu tenho outras figuras, outras empresas nessa relação, e elas têm acesso aos dados desse usuário. Como que essa questão, esse gerenciamento dos dados fica em relação a esse usuário? Né? Como que essa empresa, que não foi a empresa com a qual o usuário contratou, vai lidar com esse indivíduo, como ela vai falar com ele? Ele não sabe quem é ela no polo da relação comercial. Né? Então, como é que isso fica? Né? Então, respondendo, é bem difícil, a gente vai ver na prática quando a lei entrar em vigor, basicamente, vamos ver como é que essas empresas vão se posicionar. Mas o que acontece resumidamente é o seguinte: essa empresa ela poderia ser um co-controlador de dados, ou dependendo da atividade dela, um operador de dados. E pela LGPD, o operador e o controlador, eles são responsáveis objetivamente. Então, a gente pode começar a falar aí em responsabilidade solidária dessa empresa que está gerindo esses dados da financeira lá, que você deu crédito para ele. Uhum. Mas é muito diferente porque também influencia essa transferência, ela nunca é muito bem feita, né? Até quando eventualmente a pessoa tem alguma dívida em aberto e uma empresa de cobrança recebe aquela carteira de cobrança antiga e começa a acionar essas pessoas, esses devedores, né? A pessoa se questiona, porque eu não te conheço, não contratei com você, né? Então, eu acho que aí vai ser muito importante nesse momento essa empresa que recebe esse passivo comprovar a sua relação com a anterior. Então, demonstrar até que não houve fraude, que isso não é uma cobrança falsa e tudo mais, né? Então, a relação entre essas empresas tem que estar muito bem calçada, tem que estar muito bem transparente para demonstrar que houve um repasse desses dados, mesmo que sejam para fins de cobrança, né, fins de crédito, e que lá naquele contrato inicial, a financeira que você deu o crédito, no exemplo aí, tem que ter uma cláusula falando que eventualmente poderá haver o repasse desses dados para um terceiro. E aí esse terceiro já estará autorizado automaticamente. As operações novas é tranquilo. Tem que ser muito fácil. Um legado, né? Se vencer até 2020, sem problema. A legislação não fala, a LGPD não fala desse legado. Então vai ser tudo muito caso a caso. E aí eu entendo que a questão talvez consiga se alinhar se as empresas conseguirem demonstrar essa relação entre elas. Provar para o usuário, para o consumidor, olha, eu, empresa de cobrança, tenho uma relação comercial com a anterior que você contratou e há essa pendência e tal, demonstrar essa transparência para o consumidor, né? E aí é questão dele se ele vai efetuar esse pagamento, essa adimplência ou não, se ele vai alegar que ele não cedeu os dados, né? Mas eu acho que quanto mais transparente ficar a ligação entre a empresa inicial, né, a empresa de onde surgiu essa dívida, e a empresa que está recebendo esses dados, melhor, né? Na
coisa que, de qualquer jeito, a empresa que está vendendo crédito, ela já tem responsabilidade. Ela vai ter, justamente porque a gente estava até comentando que essa transferência nunca é bem feita. Então, ela já vai ter uma responsabilidade solidária. Se ela pensar junto com a empresa que ela está cedendo crédito, quais são as formas que elas podem fazer, sei lá, se ela já tem um contrato de 1 ano com você durante 1 ano, todo o crédito que vier, enfim, vai ser cedido. Por que isso não está no meu contrato quando eu vou fechar com essa empresa, entendeu? Por que isso não está sendo comunicado imediatamente? Por que quando o meu crédito está para vencer, eu não já recebo mensagens, por exemplo, do banco me informando que daqui 5 dias vai para um outro local, e aí te informando que local que é esse? Daí isso mostra a boa fé dos dois lados, porque eu estou sendo informada antes mesmo do meu crédito também. Eu acho que aí a gente poderia colocar essa situação dentro de uma das autorizações de uso de dados que a LGPD fornece, né, que sai fora do consentimento. Né? A LGPD fornece 9 autorizações de uso de dados que não sejam pelo titular. Então, o consentimento é a única em que há um consentimento expresso do usuário, que há, vamos dizer, uma iniciativa do titular